E tudo que se aproximasse desse ideal ganhava sua admiração, mesmo que por detrás disto se escondesse um mistério ou uma banalidade. O céu da arte de curar se tornou repentinamente amplo e claro, e da escuridão surgiram os astros que até então ele havia deixado de observar. Hahnemann, nos seus estudos, percebeu que as pessoas tinham muita facilidade em contrair doenças e que, ao contrário, também, quando estavam com boa saúde, todo o organismo funcionava em perfeita harmonia. Que vitalidade era aquela que mantinha tudo em ordem? Que energia fazia tudo funcionar bem? Quem era esse maestro da grande orquestra composta pelo fígado, coração, rins, cérebro? Hahnemann então viu que o desequilíbrio dessa força que mantinha as pessoas em boa saúde causava a doença. E, surpreendentemente, ao mesmo tempo, era o caminho para a cura. Hahnemann, ao descobrir que o desequilíbrio desta energia provocava as doenças e que o restabelecimento deste equilíbrio era fundamental para a cura e para a boa saúde, logo formulou os 4 princípios fundamentais da homeopatia. Aplicou a lei dos semelhantes, indo buscar a base em Hipócrates. Com ela, Hahnemann passou a utilizar em doentes os remédios que causavam os mesmos sintomas da doença. Hahnemann testava seus medicamentos em pessoas em perfeito estado de saúde para não sofrer influência de outras doenças existentes, e descrevia os resultados, conseguindo assim um perfeito retrato de cada medicamento e, obtendo o conjunto de todos, compôs a primeira matéria médica homeopática. Ciente do perigo das plantas tóxicas e venenos, Hahnemann usou doses bem reduzidas, procurando sempre descobrir o efeito curativo destas substâncias. E a utilização de uma só droga por vez permitia a Hahnemann ver com mais clareza os seus efeitos, evitando que estes fossem encobertos pelos efeitos de outras drogas misturadas. Mas faltava ainda um elemento importante para que a sua nova maneira de curar se completasse. Hahnemann notou que o processo que envolvia a saúde, a doença e a cura era dinâmico. Tudo se baseava em movimentos. A vida, para Hahnemann, também era um constante movimento de transformações. Logo, o medicamento a ser aplicado também deveria passar por um movimento de transformação, seguindo a própria dinâmica dos seres vivos. Começou a notar diferentes resultados em pacientes que moravam a uma distância maior do seu consultório. Por que para estas pessoas os remédios surtiam mais efeito e a cura vinha mais rápida? O seu brilhante intelecto logo deduziu que havia um fator a mais que gerava este resultado e que tornava os remédios mais eficientes. Era o tempo maior de movimento pelo qual estas soluções passavam. A partir daí começou a desenvolver o seu processo de dinamização na preparação do medicamento homeopático. Batidas fortes e ritmadas, inúmeras diluições seguidas da solução para despertar a energia contida. Este é um método usado até hoje. Mesmo nos modernos laboratórios homeopáticos, esta prática de dinamização continua atendendo à sua finalidade e confirmando a verdade científica de Hahnemann. Mas, como todo gênio incompreendido e como todo homem à frente do seu tempo, Hahnemann teve que lutar muito para divulgar a sua nova medicina. Sempre com a mulher e seus já 11 filhos, Hahnemann foi um nômade, até ser reconhecido em toda a Europa como um dos grandes gênios da medicina. E a Europa, aos tempos de Hahnemann, não era o que se podia chamar de pacífica. As guerras entre os impérios, reinos e ducados eram constantes. A Revolução Francesa acabava de derrubar a monarquia e Napoleão estendia seu braço armado por quase toda parte. Era a troca do antigo pelo novo, das velhas ideias pelas novidades. Neste sentido, a medicina praticada por Hahnemann também era uma revolução, também era inovadora e apontava para um caminho de soluções muito necessário naqueles tempos, já que o sangue tinha se tornado o adubo das terras do velho continente e as epidemias, as fiéis companheiras das guerras, faziam dos médicos homens poderosos. Mas era uma medicina primitiva, tosca.
No ano de 1796, Hahnemann publicou um ensaio sobre os novos princípios terapêuticos. Nesta data, a homeopatia nasceu oficialmente para o mundo. Hahnemann queria o renascimento da arte de curar e, com plena convicção de suas ideias e ideais, lançou-se incansavelmente ao trabalho e elaborou as bases para, 14 anos depois, publicar o Organon, o mais completo código da homeopatia. Nas suas várias edições, Hahnemann foi acrescentando mais experiências, mais conclusões e aumentando os meios de se chegar à cura das doenças que tanto afligiam a humanidade naqueles tempos. Quase não se encontra uma obra científica do começo do século XIX que contenha tantas verdades como esse livro singular. Em suas frases iluminadas e em suas notas, vêm à luz verdades que constantemente começam a se mostrar. Hahnemann foi morar em Paris no ano de 1835 com a sua segunda mulher, Melanie. Uma parisiense curada por ele, que surgiu em sua vida e que fez com que Hahnemann sentisse novamente o gosto de viver e, merecidamente, tivesse em seus últimos anos o reconhecimento de sua genialidade. Paris, naquela época, era de uma efervescência cultural e de novas ideias como jamais se vira antes. Era a capital do mundo e da medicina. As artes, o nascente positivismo, todas as formas de ciência e a ebulição política davam à cidade um dinamismo que resplandecia em todos e correspondia ao merecimento que era devido à genialidade de Hahnemann, além de dar um novo sentido à sua existência. Em Paris, Hahnemann viveu por 7 anos cercado de amigos, admiradores e personalidades, ampliando assim seus seguidores, tendo nesta cidade seu gênio reconhecido até a sua morte, em 2 de julho de 1843, quando cerrou os olhos para a vida, proferindo que tudo devia à providência divina. Brasil, século XIX. Um verdadeiro continente desconhecido. Um grande fornecedor de matéria-prima para a Europa. Mas tudo começou a mudar depois da chegada da família real e da independência do Brasil. Surgiram escolas e instituições, floresceram novos costumes e a ciência, principalmente a medicina, começou a se organizar. Um país com grandes chances e oportunidades de se iniciar alguma coisa nova, de se empreender e viabilizar projetos. E foi na busca do seu sonho que o médico francês Benoît Mur chegou ao Brasil em 1840. Com uma filosofia de vida voltada para o bem-estar e a construção de uma sociedade, Bento Mur, como foi chamado por aqui, veio ao Brasil para fundar uma colônia societária em que famílias de imigrantes pudessem trabalhar e viver de forma comunitária e cooperativa. Com o apoio do governo imperial, Bento Mur seguiu para Santa Catarina e fundou, com 100 famílias francesas, a colônia societária do Saí. E foi na colônia do Saí que Mur criou também o primeiro instituto e escola homeopática do Brasil. De volta ao Rio de Janeiro, em 1843, o Dr. Bento Mur defendeu tese na Faculdade de Medicina e habilitou-se a exercer a medicina no país, passando daí em diante a divulgar e promover a homeopatia em terras brasileiras.